A gente está falando da figura do presidente da República, a gente precisa saber o real estado de saúde dele. Querendo ou não, a mensagem chegou via redes sociais do presidente Lula, mas não chegou ali pelos canais oficiais de comunicação com a imprensa. Isso era por volta das 4 horas da manhã, a gente estava acordando para preparar o novo dia mais cedo e fomos correr ali no contato com as pessoas mais próximas do presidente Lula para ver se alguém confirmava o teor da nota, porque veio, de certa forma, de surpresa. Não foi aquela notícia que foi se construindo aos poucos. O presidente Lula saiu do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, foi até o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Agora o presidente Lula vai para São Paulo. Isso não foi sendo construído, isso veio de uma vez só. A gente acordou nesta terça-feira com a notícia de que o presidente da República estava em São Paulo se recuperando de um procedimento cirúrgico durante a madrugada. Então, recapitular um pouco essa cronologia é importante, Elisa, porque ontem foi um dia muito intenso na agenda do presidente da República, teve reunião ministerial, por vontade própria, ele mandou chamar os presidentes da Câmara e do Senado para tentar ele próprio se colocar na articulação política, melhorar o cenário de votações que estão complicadas no Congresso Nacional. E foi depois dessa agenda que houve esse relato sendo repassado para a equipe médica. Por mais que pessoas muito próximas do presidente Lula estivessem relatando essa indisposição, o próprio ministro Paulo Pimenta fez uma live mais cedo, ele que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, isso ainda não tinha chegado de forma contundente para a equipe médica. Uma vez que chegou, o procedimento imediato foi levar o presidente da República à unidade do Sírio aqui em Brasília, e aí se verificou a necessidade dele ir para São Paulo. E por mais que o doutor Roberto Calil não queira falar de estrutura, mais cedo a justificativa que a gente teve, porque a gente estava se questionando sobre essa necessidade de uma transferência, foi justamente a justificativa de estrutura, de São Paulo ter melhor estrutura para atender o presidente da República, não ter risco nenhum para fazer essa viagem, tanto é que ele é acompanhado pela equipe médica. Então, por volta das 10 horas da noite, Lula já embarcou direto para a capital paulista e tudo foi acontecendo muito rápido com esse procedimento e depois a nota oficial do Hospital Sírio-Libanês chegando ali por volta das 4 horas da manhã. São pontos importantes para a gente ir explicando as coisas. Outras perguntas que a gente foi fazendo logo no início da manhã, Elisa, se de fato é normal acontecer isso, porque a gente está falando de algo que acontece 2 meses depois do acidente lá no dia 19 de outubro, recapitulando, quando o presidente, era um sábado à noite, ele estava no Palácio da Alvorada, foi se apoiar num banquinho para cortar a unha do pé e acabou tendo essa queda. Ficou afastado das agendas, não fez viagens internacionais, até porque seria muito difícil ficar com a cabeça encostada, a cicatriz que a gente viu dias depois, no dia 25 de outubro, na primeira agenda dele pública, no Palácio do Planalto. Essas imagens aí mostram, né? Foi a primeira vez que a gente teve a dimensão do que foi esse corte por conta desse acidente doméstico. Então, de fato, né? Isso tudo foi gerando preocupações. E uma das perguntas que eu repassei mais cedo da equipe médica foi justamente essa. Mas é normal isso acontecer depois de 2 meses? E a resposta é sim, é normal. Mas a gente não contava com isso. Então, você imagina, Elisa, a gente está falando do presidente da República, que é acompanhado de perto, monitorado o tempo todo, a qualquer sinal ali de algum desgaste na saúde, corre até um hospital, mas é uma situação que se ilustra para outras centenas, dezenas, milhares de casos que a gente tem de acidentes domésticos envolvendo pessoas com a idade do presidente da República em todo o país. Gera esse alerta, porque às vezes as pessoas não dão a devida atenção para essa espécie de queda. E aí, olha só, mesmo dando a atenção, 2 meses depois, a gente tem os impactos disso acontecendo. E me chamou muita atenção uma mudança de termo bem técnico mesmo, acho que você deve ter reparado isso também, Elisa. Na nota enviada às 4 horas da manhã pelo Hospital Sírio-Libanês, eles utilizavam a palavra craniotomia. Agora, na coletiva da equipe do Dr. Roberto Calil, eles usaram a palavra trepanação. O que o médico explicou para a gente, para trazer aqui um resumo? A trepanação, ela é, digamos assim, menos invasiva. Você vai não tão a fundo quanto você iria na craniotomia. Então, também houve uma mudança de denominação
também como um fator tranquilizador. A coletiva foi nesse sentido, para deixar bem claro que o presidente está bem, que o presidente chegou lúcido em São Paulo, que estava de pé, estava conversando, estava se alimentando bem, passou por esse procedimento, segue bem, sem nenhum tipo de sequela também. E só para fechar aqui, Elisa, fica muita dúvida sobre se o bastão é passado ou não para Geraldo Alckmin, arrematar as informações aqui das minhas colegas. Quando que a gente tem normalmente essa possibilidade? Quando o presidente da República está inconsciente ou quando está fora do espaço aéreo brasileiro. Enquanto ele ainda está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, ele é presidente da República. Passou uma linhazinha, ele já não é. E, de fato, até aqui não há nenhuma demonstração do Palácio do Planalto de que Lula não vai deixar de ser o presidente da República em exercício enquanto se recupera. É muito comum, inclusive, que os ajudantes de ordem dos presidentes, eles cheguem com algum termo para ser assinado diretamente no hospital, alguma coisa que é mais urgente, que necessita da caneta do próprio presidente da República. Então, de fato, ele pode, sim, continuar despachando, vai se recuperar nas próximas 48 horas. E Geraldo Alckmin, na verdade, foi acionado de emergência, porque a gente tinha uma reunião super importante, uma agenda no Palácio do Planalto e no Palácio do Itamaraty com o primeiro-ministro da Eslováquia. Essa agenda foi assumida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, até como uma atenção a alguém que vem de fora do país, vem se encontrar com o presidente da República, mas chega no calor dessas notícias todas envolvendo o presidente Lula. Elisa.